Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir o relatório de desempenho mensal de junho de 2022 aqui do 20 Offices Fundo Imobiliário. Então fica ligado até o final do vídeo aí para todas as informações sobre esse relatório. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E bom, aqui as informações gerais sobre o fundo. A gestora é 20 Real Estate, gestora de recursos. A administradora é BRL Trust, distribuidora de títulos e valores mobiliários. O código de negociação aqui é VINO11, o VINO11. É um fundo imobiliário que renda gestão ativa, tá? Segmento de atuação lajes corporativas. O valor de mercado do fundo aqui em 30 de 6 de 2022 estava em R$ 43,79 e o valor patrimonial aqui da cota também na mesma data, R$ 54,00. Então, fundo sendo negociado um pouquinho aí abaixo do seu valor patrimonial. Esse fundo tem um total aí de 16 milhões e meio mais ou menos de cotas, são 114 mil cotistas aqui, já até comenta para mim se você é cotista do fundo ou não. A taxa de administração aqui, valor de mercado do fundo, depende, tá? A taxa. Então, as taxas vão de 1,2% aqui até 500 milhões, 1,10% ao ano sobre o valor que exceder 500 milhões até 1 bilhão e sobre o que exceder 1 bilhão de 1% ao ano. E a taxa de performance aqui é de 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA, acrescido de um spread de 6% aqui sobre o valor total integralizado de cotas do fundo. Aqui alguns destaques do mês, tá? Então, o dividend yield de 9,3% anualizado. Então, o fundo anunciou a distribuição de rendimentos referente ao mês de junho de 22 no valor de 34 centavos por cota, em linha com o resultado recorrente do fundo. R$ 13.348 aqui por metro quadrado é o valor dos imóveis implícito, tá? O valor de mercado do Vino no final de 2022 aqui de junho representa um valor por metro quadrado implícito dos imóveis do portfólio de R$ 13.348. E aqui o guidance, tá, até dezembro de 2022, claro, não é uma promessa, tá, de distribuição que esse fundo está fazendo, tá, é uma expectativa que ele está fazendo aqui, na verdade, um guidance, só para o investidor ter uma certa noção, tá, entre 0,32 aqui, ou seja, 32 centavos e 36 centavos, em linha aqui com o rendimento distribuído no primeiro semestre de 22. Estima-se que o rendimento a ser distribuído até dezembro de 2022 permaneça entre 32 e 36 centavos por cota. E aqui a gente tem o comentário do gestor, então algumas movimentações dos contratos do portfólio. Então, no dia 21 de 6 de 22, a DHL locatária de 2.373 metros quadrados do empreendimento Brooklyn Business Square notificou sua intenção de rescindir o contrato de locação vigente. A partir da notificação, a rescisão vai ser efetivada em 180 dias. Tá? A área alocada pela empresa representa 2,6% da área própria total do fundo, cerca de 2,3% da receita imobiliária atual. Então, além do aviso prévio de 6 meses aqui, a empresa vai honrar aí com a multa por rescisão antecipada prevista em contrato, no montante aproximado de 3,7 aluguéis vigentes. Tá? Então, a gestão reforça aqui que já iniciou todos os trabalhos para locação do espaço. Além disso, abriu locatária de 2 pavimentos do empreendimento Vitacorá, anunciou no dia 30 do 6 aqui a intenção de devolver um pavimento, mais ou menos uns 1.000 metros quadrados, rescindindo parcialmente o contrato de locação vigente. A área do pavimento a ser devolvido representa 1,9% aqui da área própria total do Vino e mais ou menos 1,3% da receita imobiliária atual. Esse contrato aí prevê um período de 3 meses de aviso prévio e por conta da rescisão parcial, a negociação da multa devida está em andamento. E aqui no caso do Vitacorá, o Vino possui um contrato de locação com a WeWork, no qual ele tem direito a uma receita composta por aluguel mínimo mais variável equivalente a 75% da receita da operação da WeWork no empreendimento. Dessa forma, o fundo é beneficiado pela retomada da ocupação da unidade, que atingiu 54% no mês de maio de 22, somando mais de 220% de crescimento nas posições ocupadas nos últimos 6 meses, e assim a gestão está em negociação com a WeWork para incluir esse espaço aí no contrato de revenue share com a WeWork, dada a crescente ocupação na unidade em questão. E, em paralelo aqui, o Cardeal Corporate, que está disponível desde novembro de 2021 após a saída da Camicado, está em negociações avançadas para alocar 100% do seu espaço. A gestão acredita que o contrato vai ser oficializado ainda no mês de julho de 2022. Então, tivemos aí
algumas movimentações nos imóveis do fundo. Bom, e aqui a gente continua com o comentário da gestão. Então, durante o mês de junho, a cota do Vino no mercado secundário sofreu uma desvalorização de 10%, enquanto a cesta de fundos do segmento de escritórios que compõem o IFIX caiu 3,4% e o próprio IFIX desvalorizou 1,1% no mesmo período. Esse movimento no preço apresenta aí uma oportunidade de entrada no fundo, de acordo com a gestão, tá? Com a aquisição de um portfólio prêmio de boutique offices a apenas R$ 13.348 aqui por metro quadrado de valor implícito, além do valor por metro quadrado dos imóveis extremamente defensivo. O valor de mercado atual do fundo representa uma entrada de dividend yield aqui anualizado de 9,3%. Então vale relembrar também a qualidade e previsibilidade dos rendimentos, dado que a receita do fundo, que conta com 71% aqui de contratos atípicos, 69% aqui referente a imóveis localizados em São Paulo, além de o portfólio total do fundo apresentar uma taxa de ocupação de 96%. Então, dos contratos típicos aqui do portfólio, nenhum representa mais de 6% das receitas do fundo. E ainda no mês de junho, o retrofit do Haddock Lobo 367 foi finalizado, revitalizando o empreendimento e suas instalações. A obra foi realizada pela House, empresa do grupo Vitacom, que buscou trazer vitalidade para o prédio, modernizando, além da sua infraestrutura, as suas áreas comuns, com a introdução de um rooftop e o aproveitamento da área comum do térreo. Essas mudanças adequam aí o empreendimento ao novo momento dos escritórios, em que as áreas de descompressão estão cada vez mais em evidência, ou seja, aquelas áreas de lazer, que afinal muita gente acostumou a ficar em casa, né? Então as empresas agora, com a retomada na volta aí, né, dos escritórios, elas acabam tendo que ter algum tipo de benefício aí para os seus funcionários terem vontade, digamos assim, de voltar para os escritórios, tá? E com a finalização da obra, o fundo quitou 15 milhões de reais aqui referentes à parcela remanescente do preço de compra do ativo, que estava atrelada à finalização do retrofit. O restante da parcela, no valor de 4 milhões e 600 mil, está retido até o final da diligência da obra. Então a gente tem algumas imagens do prédio aqui após a obra de revitalização, como a gente pode ver aqui, algumas imagens do prédio já revitalizado, tá? E aqui a gente vai para a performance do fundo, então o resultado e distribuição de rendimentos. O resultado do fundo em junho foi de R$ 4.744.000, 29 centavos por cota. A receita dos imóveis totalizou R$ 8.800.000. O resultado financeiro foi negativo aqui de R$ 3 milhões de reais. Esse valor inclui, além dos custos de pagamentos a prazo dos imóveis, o reconhecimento de prejuízo provocado por um movimento pontual e não recorrente de venda de posições em fundos imobiliários da carteira do fundo. A distribuição de rendimentos referente ao mês de junho foi de 34 centavos por cota. O fundo encerrou esse mês aí após a distribuição dos rendimentos com uma reserva de resultado não distribuído de 6 milhões e 848 mil, mais ou menos aí uns 41 centavos por cota. Então aqui é interessante a gente ver que o resultado financeiro realmente foi ruim, bem ruim, tá? Mas tem uma justificativa aqui. O fundo teve um não recorrente aí de venda de posições, teve um prejuízo grande, então dá para entender, mas a gente espera que não se repita, não é verdade? Então aqui o resultado do fundo em junho, 8 milhões e 800 aqui de imóveis, 3 milhões aqui de resultado financeiro, 812 mil aqui a taxa de administração, outras receitas e despesas aqui em 178 mil, resultado total aqui de 4 milhões e 700, distribuíram 5 milhões e 600 aqui de rendimentos, mas se a gente for ver no ano, está dentro aqui, o resultado total está acima dos rendimentos distribuídos. Aqui a negociação e liquidez do fundo, então o valor de mercado de 725 milhões de reais, 114 mil cotistas, 100% aqui de presença em pregões, um volume médio diário aqui de 1.272.000 reais, um giro de carteira de 3%, número de investidores tem crescido aqui, tá? 114 mil, e o volume médio diário aqui bem interessante, 1 milhão, mais de 1 milhão, dá para entrar e sair tranquilamente desse fundo. Bom, aqui a carteira do fundo, o patrimônio líquido do fundo ao final de junho era de 894 milhões, participações em ativos aqui de 1 bilhão 320 milhões, aplicações financeiras na casa de 51 milhões de reais, incluindo aqui 24 milhões e 800 em fundos referenciados DI com liquidez de imediato e 26 milhões aqui em cotas de fundos de investimento imobiliário com liquidez. Então a gente vê aqui imóveis 1 bilhão e 300, aplicações financeiras, aqui a dívida do fundo, né, 504 milhões, 16 milhões aqui outros, e um patrimônio líquido de 894 milhões. E quais são essas obrigações financeiras? Tá? Referentes a aquisições de imóveis a prazo, ela reduziu de 518 milhões,
para 504 milhões aqui, devido ao pagamento de 15 milhões de reais referente à parcela remanescente do Haddock Lobo, como a gente viu agora há pouco. O fundo tem essas obrigações a prazo aqui, tá? Então, BM 336, Haddock Lobo, Lab 1404 e a sede da Globo. Na Haddock Lobo tem carência aqui até outubro de 25 e na sede da Globo até janeiro de 23. As taxas aqui, como a gente pode ver, então TR mais 9,2, CDI mais 2,4, IPCA mais 5,5 e IPCA mais 6,9. Os vencimentos aqui variam entre agosto de 2025 e janeiro de 2037. Os saldos aqui 64 milhões, 13 milhões, 59 milhões, 4 milhões e meio, 3 milhões e meio e 358 milhões aqui. Então, esse aqui é o principal, tá? Dos 504 milhões que o fundo deve, 71% aqui só para a sede da Globo aqui em São Paulo. Aqui alguns indicadores operacionais. Então, a relação entre a receita média de aluguel por metro quadrado do portfólio, proveniente aqui dos contratos típicos, em comparação com o aluguel médio de mercado em suas respectivas regiões. O aluguel médio aí por metro quadrado referente aos contratos típicos do portfólio do fundo apresenta um desconto de 14% aqui em relação à média de mercado. Então, o mercado costuma cobrar aqui uns R$ 107 agora em junho de 22, enquanto que o Vino 11, nos seus contratos típicos, cobra em média R$ 92,30. Foi realmente um aumento aqui de julho de 21 e, se a gente for ver no mercado, não aumentou tanto, tá? Mas o fundo ainda, o Vino 11, está bem abaixo aqui ainda do aluguel médio de contratos típicos. Com relação à taxa de ocupação média, o Vino está batendo aqui um pouco o mercado, tá? Então ele tem quase 96% de ocupação, enquanto que a média de mercado aqui está em 75,3%. Bom, e como é que é o portfólio desse fundo? O portfólio dele é composto por participação em 10 imóveis, totalizando mais de 86 mil metros quadrados de ABL próprio. Então, a gente tem a diversificação da receita de aluguel própria aqui do portfólio, tá? Então, por locatários, são vários locatários diferentes, como a gente pode ver por aqui. Então, a Globo, a Vinci, a Vitacom, Casa de Saúde São José, BMA Advogados, a Coworking, tá? A Abril, DHL, WeWork, enfim, são vários locatários diferentes, mas a gente vê uma predominância aqui da Globo com 38%, tá? A própria Vinci Partners aqui com 18% e a Vitacom com 12%, são contratos atípicos aqui, como a gente pode ver. Então, aqui os tipos de contrato, típicos 29%, atípicos 71%, em São Paulo 69% e no Rio de Janeiro 31%. E a gente tem os setores aqui de atuação dos locatários, então comunicação e mídia, financeiro, construção, coworking, escritório de advocacia, varejo, saúde, seguros, transportes e logística. Então, tem uma variedade grande aqui no setor de atuação dos locatários, mas a gente pode ver aqui uma concentração comunicação e mídia e 18% aqui no financeiro. Aqui o portfólio possui um prazo médio remanescente dos contratos vigentes aqui de 8,9 anos. Cerca de 4% da receita do aluguel do fundo corresponde a contratos com vencimento até 2024 e 96% remanescentes apresentam vencimento após o ano de 2025. Então, 8,9 anos. Os vencimentos aqui 2% tanto em 23 quanto em 24, 23% aqui em 2025 e 73% em 2026 ou depois. Os revisionais aqui por percentual da receita de aluguel, então aqui 18% já possui direito revisional. Em 2024 aqui a gente tem 5%, 28% em 2025 e 49% em 2027 ou depois. Aqui com relação ao mês de renovação e índice de reajuste, então a maior parte realmente está em dezembro lá, tá? Via IPCA. Como a gente pode ver, IPCA representa 86% e GPM 14% aqui da receita do aluguel. E a idade dos ativos aqui da ABL própria, tá? Então, acima de 5 anos, 32% e até 5 anos, 68%. O tipo de participação, o fundo tem controle sobre 98% da ABL própria e é minoritário em 2%. Bom, então esse foi o vídeo sobre o VINO11, o fundo imobiliário aqui da Vinci Real Estate. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos vídeos. Também já ativa as notificações aí para não perder todos os vídeos que a gente vai publicando por aqui. Compartilha com aquele seu amigo ou amiga que tem interesse nesse tipo de assunto. Eu vou deixar nessa tela final um botão para você assistir o último vídeo que a gente publicou aqui no canal. E eu agradeço aí pela sua visualização. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!